Olá, queridos irmãos que nos acompanham aqui no canal da Teopolari no YouTube. Graça e paz, amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Queridos, hoje é um dia especial porque nós estamos dando início ao nosso projeto de trabalharmos aqui no nosso canal da Teopolari no YouTube com podcast, né? Nós queremos trazer alguns podcasts para os irmãos. Estamos adaptando o nosso estúdio, logo o nosso estúdio fica pronto, onde nós teremos todos os equipamentos e toda a estrutura para realizarmos nossas entrevistas, dinâmicas, estudos bíblicos, algumas curiosidades bíblicas, enfim, será um espaço dedicado a esse projeto, voltado para a área teológica, e eu creio que vai ser bênção para a sua vida, vai ser bênção para o seu ministério. Nossa intenção é justamente contribuir para enriquecer de conhecimento a sua vida e abençoar você ministerialmente também, tá bom? E com isso hoje nós vamos dar início a um projeto de podcast aqui no canal da Teopolar. É claro que ainda não estamos com o nosso estúdio pronto, né? Em breve estaremos com ele pronto, já temos parcerias, já temos algumas doações recebidas, e caso você queira fazer uma doação também, estamos com o coração aberto para receber doações. Precisamos de equipamentos, precisamos de mobílias, precisamos de artes e decorações. Então, certeza que se você quiser nos abençoar, você pode fazer isso e vai ser recebido com muita gratidão, tá bom? Mas hoje nós vamos iniciar uma sequência de 2 podcasts, tá? Na verdade, são 2 podcasts gravados no ano de 2022. Já faz um tempinho, já para nós aqui já fazem 3 anos. Eu não sei quando que você vai assistir esses vídeos, mas são 2 podcasts gravados que não foi ao ar no canal da igreja, da IBVC, não foi ao ar. Nós não postamos lá, nós postamos numa rede social da igreja esse podcast, porém nós tivemos um problema com a rede social na qual nós utilizamos na época para poder fazer esses 2 podcasts, né? E recentemente recebemos a informação dessa rede social que nós poderíamos resgatar alguns vídeos, porque eles estariam eliminando os vídeos que estavam lá há muito tempo. E eu consegui resgatar esses vídeos e achei legal e interessante de repente utilizar esses vídeos aqui no nosso canal do YouTube da Teopolari, com a devida permissão, para que nós possamos enriquecer e trabalhar um pouquinho um tema muito polêmico, muito difícil de ser abordado, que é o tema da escatologia, o tema de Apocalipse, né? E para isso nós trouxemos um professor, que foi nosso professor na época da faculdade de Bethesda, nos ajudou bastante durante um período aí de 3 anos ali na IBVC, que é o professor Edson Reis, o ancião. E o professor Edson Reis, ele é pastor, né? E ele trouxe para nós uma linha de pensamento escatológico, uma linha de pensamento sobre os fins dos tempos, na qual ele defende, na qual ele tem um livro escrito chamado O Tempo do Fim, que é esse livro aqui, ó, O Tempo do Fim, que ele até num dia ele autografou e deixou conosco, né? E eu fico muito feliz e grato aí pela vida do professor, que nos ajudou bastante, né, no curso de teologia que nós tivemos, e nos trouxe aí bastante conhecimento. E é claro que o professor Edson Reis ele tem uma linha de pensamento. Isso não quer dizer que a linha de pensamento do professor é a mesma que nós da Teopolari seguimos. Até entre nós mesmo, professores da Teopolari, nós temos algumas divergências, né? Mas é uma linha de pensamento interessante que você pode assistir com segurança. É claro que às vezes algumas linhas de pensamento vai trazer conflitos, porque você crê numa coisa e a pessoa está falando outra, e você vai falar, não, poxa, mas eu não concordo, né? Eu não aprendi dessa forma, eu não cresci aprendendo dessa forma. Mas fique tranquilo, fique em paz, meu irmão. São linhas de pensamento que você precisa conhecer, até mesmo para que você defenda a sua fé e também está aberto a novas interpretações, né? Porque realmente Apocalipse é difícil,
de interpretar, difícil de a gente aprender de uma forma mais eficaz. É claro que nós trouxemos o professor Edson Reis dessa vez, temos projeto quando o nosso estúdio ficar pronto de trazer outros professores e certamente a gente vai ter outras linhas de pensamento também que nós vamos compartilhar com os irmãos e eu creio que vai ser de grande valia, vai ser de grande conhecimento para enriquecer aí o seu conteúdo teológico, tá bom? Então, o professor Edson Reis, que escreveu esse livro aqui, O Tempo do Fim, na qual eu mando um abraço muito grande, muito forte a esse professor, amigo nosso, né? Ele, com bastante prazer, veio nos atender, né, há 2 anos atrás, nesse podcast, e nós vamos dividir de duas formas, tá bom? Hoje você vai assistir a primeira parte do podcast, que foi gravado em 2 dias até, foi gravado numa quinta e numa sexta-feira na época, né? Então você vai assistir hoje a primeira parte, né? E amanhã nós soltaremos a segunda parte do podcast do professor Edson Reis também aqui no canal do YouTube da Teopolari, tá bom? Então fique com esse momento de conhecimento. Espero que seja de grande valia para a sua vida, para o conhecimento teológico. É um assunto difícil, mas é muito gratificante estudar, tá bom? Que Deus abençoe e fique com o podcast. Foi gravado lá na IBVC, nos estúdios da IBVC, ainda na época com a liderança aí dos jovens, né, da Rede 370, tá bom? Então, fique agora com esse podcast da Rede 370 que nós conseguimos recuperar e com autorização estamos disponibilizando aqui no canal da Teopolari. Abraço e bom estudo! Professor Edson Reis, então, mais uma vez agradecendo a sua presença, nós vamos falar sobre o livro de Apocalipse. Nós sabemos que o professor já deu um estudo, eu lembro que o professor comentou com alguns alunos aqui quando nós estudávamos juntos, que o professor deu uns cursos, né, sobre Apocalipse e por isso nós, conversando entre os jovens, pensando no que nós poderíamos fazer nesse mês de julho, que é o mês dos jovens, nós identificamos que nós gostaríamos de falar sobre esse tema. E nós pensamos no professor e mais alguns pastores para nos ajudar no Instituto de Inverno. Como não deu certo com os outros pastores e tudo mais, pela questão de agenda muito em cima, nós decidimos fazer esse podcast, né? Porque era legal e convidar o pastor para poder participar conosco. Então, assim, nós vamos explorar um pouquinho todo o seu conhecimento aí dessa área focada no Apocalipse, acreditando que nós vamos ser enriquecidos aí e agraciados com esse conhecimento. Amém? Amém. Graças a Deus, obrigado. É um prazer estar com todos vocês. Um grande abraço ao pastor César e a toda a sua família e a todos os membros da igreja de Vila Clarice. Só está faltando aqui o link para eu transmitir para o pessoal também. Peraí. E enquanto o link vem, vamos falar sobre Apocalipse. Apocalipse, que é um livro realmente muito complicado, e eu tenho dito muitas vezes que partes do Apocalipse, essas partes são um pouco mal interpretadas hoje, por isso que a gente tem tanto problema com a questão de interpretação do Apocalipse, porque são muitos símbolos, são muitas figuras, e quando nós olhamos tais símbolos e figuras, nós começamos a entrar para um lado um pouco perigoso, que é a interpretação alegórica das Escrituras. E quando você faz a interpretação alegórica, ela acaba te dando margem para você interpretar do jeito que você quiser. Então o Apocalipse, eu analisando o Apocalipse, a gente percebe o seguinte: o Apocalipse, ele de 1 até o capítulo 9, ele praticamente se repete do 10 ao 17. Então do 1 ao 9 e do 10 ao 17? Do 1 ao 9, do 10 ao 17. E do 17 ao 22, ele tem uma repetição. João fala praticamente das mesmas coisas, só que ele fala em linguagens diferentes.
Por exemplo, se o Apocalipse ele acabasse ali no versículo 9, No capítulo 9. no capítulo 9, nós teríamos, então, toda a interpretação possível do Apocalipse. Só que a maneira como João escreve, a maneira apocalíptica, ela permite que isso aconteça. E isso vai acontecer não só com João, mas quando a gente analisa também, Pedro também, ele escreve de uma maneira um pouco apocalíptica. E, inclusive, nós temos o apócrifo Apocalipse de Pedro. E isso faz nos lembrar o quê? Faz nos lembrar que a interpretação, ela, além de ser difícil, ela pode ter uma visão para aquele momento, pode ter uma visão para o futuro, pode ter uma visão idealista e alegórica. Então é necessário que o cristão ele compreenda isso, porque senão ele fica na seguinte situação. Quer ver, ó? Eu escrevi recentemente um livro chamado O Tempo do Fim, onde esse livro eu trato do Apocalipse. Praticamente do capítulo 1 eu vou até o capítulo 22, tratando das principais doutrinas do Apocalipse, o que é possível tratar. Porque tem coisas no Apocalipse que não é possível tratar. E eu concordo com o pastor Shed quando dizia que haviam alguns pontos no Apocalipse que ainda seriam revelados. Por quê? Porque nós não temos a revelação de todos eles. Você quer ver um exemplo? Divide-se, por exemplo, entre as duas testemunhas. Quem são? Isso aí foi um assunto que a gente até abordou numa das nossas aulas de quarta-feira aqui do culto de doutrina. Então, a gente pega, por exemplo, olha, mas quem são as duas testemunhas? É Moisés e Elias? Né? Será que essas duas testemunhas é a igreja? Será que essas duas testemunhas referem-se ao povo judeu? Quem são as duas testemunhas? Quem são as duas testemunhas? E eu escrevo, eu identifico lá no livro Tempo do Fim as duas testemunhas. Eu identifico lá no livro Tempo do Fim, né? Onde eu tenho um capítulo específico, um capítulo pequeno, falando sobre as duas testemunhas. E a explicação que nós temos sobre as duas testemunhas é que ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu uso um capítulo para explicar que ninguém sabe por que ninguém sabe. Porque tudo que nós inventarmos, além disso, a gente está indo além daquilo que está escrito. O capítulo 11 do Apocalipse ele é muito complicado. Ele fala sobre a medição do templo, fala sobre as duas testemunhas que aparecem, e elas morrem, e elas ressuscitam, e elas morrem no meio da grande cidade. Então é muito simbolismo naquele capítulo. E o pessoal costuma utilizar partes do simbólico para trazer ao literal, né? Quando a gente pega, por exemplo, ali no capítulo 11, dizendo que as duas testemunhas, elas profetizam por 3 anos e meio. E o pessoal diz assim, tá vendo aqui, olha, 3 anos e meio significa que são os primeiros 3 anos e meio da tribulação, né? Junta-se com outras partes alegóricas e a pessoa acaba tendo muita dificuldade. E eu, como dizia um pastor amigo meu, tudo que você insistir no Apocalipse, além do que a igreja já explicou e que já está claro, então você está mentindo para o povo, porque não é verdade. Por exemplo, quando nós pegamos o Apocalipse, capítulo 1 até o 3, nós percebemos uma visão real de algo que estava acontecendo ali no momento. Quando João fala, olha, pega essas cartas e leva até as 7 igrejas da Ásia. Então João, ele diz literalmente, ele escreve 7 cartas às 7 igrejas. Não tem nada de alegórico ali. Todas as palavras de Jesus são para as 7 igrejas. Mas quando você cai no capítulo 4, aí você já tem um problema. Porque no capítulo 4, João ele diz o seguinte. João ele diz que foi no céu. E lá ele diz que viu o trono de Deus, ele viu... Só um minutinho, pastor. Voltou? Beleza, desculpa, pastor. Lá ele viu o trono de Deus, ele viu o mar vítrio, ele viu o trono onde estava Deus e onde estava o Cordeiro.
E João, ele fica admirado com aquilo. Aí a gente já fala assim, qual a interpretação que eu vou dar para este assunto? Bom, na verdade, se nós tentarmos interpretar o mar de vidro, se nós tentarmos interpretar o trono, interpretar o cordeiro, interpretar algumas situações que João vê ali, a gente consegue, por inferência, relacionar com outros termos do Apocalipse. Todo mundo sabe que o cordeiro é Jesus, todo mundo sabe que o mar que ele coloca ali, aparentemente há uma distância entre Deus, né, e as suas criaturas, né? O trono está sentado o cordeiro, também está sentado o Pai. Então a gente consegue enxergar, mas quando você caminha um pouquinho mais à frente, você já não consegue mais enxergar o que João está querendo dizer. E essa visão, ela se prolonga no capítulo 6, no capítulo 5, quando ele vai falar sobre os 24 anciãos. Né? Os 24 anciãos que jogam suas coroas e estão adorando a Deus e adorando ao Cordeiro. E aí a gente pergunta, quem são os 24 anciãos? Várias explicações. Olha, são os 12 patriarcas de Israel. Ou são também os 12 apóstolos do Cordeiro. E aí nós perguntamos, onde está a explicação, né, para isso? Porque a Bíblia, ela se auto-explica. Você não pode pegar um texto e tentar criar uma doutrina em cima desse texto. Então nós sabemos quem são aqueles 24 anciãos, nós podemos trazer uma curiosidade. Faz sentido parecer que são os 12 apóstolos? Faz. Juntamente com os 12 patriarcas, os filhos de Jacó, faz. Mas se nós pegarmos, por exemplo, os patriarcas, os filhos de Jacó, e nós olharmos lá e tentar buscar uma vaga para mais outros patriarcas, nós vamos encontrar vaga para Abraão, Isaac e Jacó, que não estão, teoricamente, ali dentro daquele grupo. Então é um negócio que é muito complicado quando você tenta fazer um alinhamento com o resto das escrituras. Se for colocar os apóstolos também, vai ter que arranjar uma vaga para Paulo, né? Que ficou como 13º apóstolo, então, né? Exatamente. E diz, né, ele próprio diz ter sido um dos mais importantes apóstolos. Então é um negócio muito complicado quando a gente tenta interpretar Apocalipse. Literalmente, ele é complicado e alegoricamente também, por conta dos simbolismos. Na verdade, o Apocalipse, ele é mais ou menos igual ao livro de Ezequiel. Você pega o livro de Ezequiel, você tem partes ali que são simbólicas, tem partes que são literais, tem partes que você não entende de jeito nenhum. Ele fala lá dos 4 seres viventes, né? E tudo mais. Isso, exatamente. Então, ou seja, o que é que nós notamos? Tem ocasiões que Deus ele fala diretamente ao homem. E tem ocasiões que Deus ele mostra para o homem que o homem não é capaz de entender as coisas divinas na maneira ou mesmo dentro da sua pretensão humana. Entendeu? Então, é isso daí. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, os estudiosos eles desenvolveram algumas maneiras, né, de analisar o Apocalipse. Uma delas, né, que eu trago aqui, é a interpretação preterista. Né? O que é essa? Ela considera o texto histórico na interpretação do Apocalipse, ou seja, muito do simbolismo presente no livro está relacionado aos acontecimentos contemporâneos da época. Preterista quer dizer passado. Né? E aí o que acontece? Por exemplo, se você pegar a interpretação preterista, você tem um problema muito sério. Porque João, ele escreve o Apocalipse, segundo a visão que nós temos, no ano 96. Entre o ano 96 ao ano 99. E quando você pega o Apocalipse visto dessa maneira, a besta que aparece ali no capítulo 13, dentro dessa visão, é Nero. Só que o imperador já não era mais Nero, na ocasião em que João foi enviado para a ilha de Roma. E algumas pessoas, nas suas interpretações, tentam fazer o quê? Tentam pegar, inclusive, o número 666 e desenvolver
aquele número para que ele possa dar certinho com o nome de Nero. E aí a gente cai em um problema porque Nero tá localizado no ano 60, Paulo morre em 64, Roma pega fogo, acho que um pouco depois disso, ou seja, a justificativa é João falar porque se de repente uma daquelas cartas caísse em mãos erradas, os cristãos seriam perseguidos. Então, mas aí eu vou começar a fazer algumas perguntas. Fica à vontade. Dentro desse contexto. E aí o Bruno e o Gabriel e a Marcinha também podem ficar à vontade. E vocês também, se vocês quiserem aqui. E os irmãos que estão em casa podem mandar as perguntas também, que o Jair vai anotar aqui, tá? Se essas cartas, se João está escrevendo meio que por código, então, né? Tipo, ele está fazendo alguns códigos. Já havia entre os irmãos cristãos daquele primeiro século, então, alguns códigos estabelecidos entre eles para eles poderem identificar sobre o que eles estavam falando? Eu sei que assim, a gente sabe que logo no primeiro século lá, quando os cristãos eram perseguidos, tinha alguns códigos em cavernas, né, para eles poderem identificar onde que os cristãos estavam se reunindo e tudo mais. Faz parte desse meio que vocabulário exclusivo deles para eles entenderem o que João estava falando. Porque se a gente tem dificuldade de entender hoje, eu imagino que de repente para aquela época seria algo um pouco compreensível para os cristãos. É a minha pergunta. Assim. Na verdade, eu vejo da seguinte maneira. Os cristãos, naquela ocasião, eles sabiam muito menos do que nós. E basta nós analisarmos, por exemplo, que nessa ocasião, que só tem João, né, e a visão é apocalíptica, e aqueles cristãos estão se espalhando, né, agora por todo o... Talvez Policarpo, João, chegasse mais próximo de alguém. Por exemplo, o pessoal fala sobre aquele código do peixe, não é, do cristão. Então, Ictus, né? Isso. Então, para você entender que você era cristão, você chegava na areia, você fazia uma parte, aí vinha o outro e fazia, opa, então nós dois somos cristãos, legal, que bom. Isso tudo está na tradição. Mas comprovação mesmo, nós não temos. Né? O que o símbolo tornou-se um símbolo cristão, isso aí é óbvio. Né? Mas com respeito às interpretações, nesse caso, né, a interpretação preterista de que tudo aquilo aconteceu até a destruição de 70, que aí vai estar um outro erro. Nós estamos falando em Apocalipse ser escrito em 96, de novo. Então a interpretação preterista, ela não cabe. Ela pode servir, por exemplo, pode aplicar-se aos 3 primeiros capítulos. Porque a partir dos 3 primeiros, aí começa toda a complicação. Boa vontade, meninas. Na verdade, pastor, eu queria só tirar uma dúvida. Com relação a isso que o senhor está falando, do preterismo, de tudo isso, e essas linguagens figuradas que a gente vê ali, esses símbolos, era possível, não só os cristãos, mas como qualquer leitor que pegasse esse documento, entender alguma coisa desse simbolismo, levando em conta a estrutura que tinha na época, porque era o Império Romano ainda, mas sobre algumas influências gregas, de mitologias, algumas influências helenísticas ali talvez. O senhor como historiador, como pastor, existiu alguma possibilidade desses símbolos também ser possível de outras pessoas interpretarem, lerem, devido a essa mitologia que existia ali meio grega, essas filosofias meio gregas ainda que existiam naquele período? Eu vejo um pouco de dificuldade, porque, por exemplo, João, quando ele começa a tratar o Evangelho, ele se utiliza da língua grega, né, quando ele diz, né, no princípio era o verbo, era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. João sabe que na cabeça dos gregos, o Logos é a força criadora do universo. E João tenta aproveitar essa força criadora do universo para mostrar para eles que essa força é Jesus. Então João tem a visão de Santo de Deus. Você pega o Apocalipse capítulo 1, né? João, escravo de Deus, e Deus mostrou as coisas que vão ocorrer em breve através de Jesus. E você pega, diga para a igreja de Esmirna, diga para a igreja de tal. Ali era facinho. Olha, fala que tem essa mulher Jezabel aí. Provavelmente tinha uma mulher dentro da igreja, não era uma religião. Esse que é um outro grande erro dos intérpretes,
Em Apocalipse, mulher sempre se refere à religião falsa. Não. Nós temos lá no começo João falando, ó, diga para essa mulher que ela vai morrer e que os filhos dela também vão morrer, porque ela está desencaminhando meus servos. Então, nós podemos perceber que quando o assunto era para um conhecimento geral da igreja, Jesus transmitiu para que a própria igreja identificasse. Por exemplo, quando ele trata sobre a igreja de Laodiceia, que ele fala, olha, vai lá e compra colírio para vocês poderem enxergar melhor, Jesus está falando para eles que eles deveriam buscar uma melhor fonte de visão, porque Laodiceia era famosa por conta dos seus colírios, entendeu? Então, quando existe a ideia de que aqueles leitores compreendessem, então João tratava dentro de uma visão do primeiro e do segundo século, a gente não vai encontrar, né? Então João estava falando aquilo, com certeza, para o futuro, entendeu? Travou aí? Já voltou. Entendeu? Então é essa que é a questão. Então os outros capítulos que hoje a gente tem um pouco mais de dificuldade, nós devemos sim crer que eles serão revelados. Eles serão revelados. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Nós vamos ter a revelação de quem são as duas testemunhas. Porque a gente tem que compreender que grande parte do Apocalipse foi escrito para a grande tribulação. Grande parte do Apocalipse foi escrito para a grande tribulação. E para a entrada no milênio. Então, acreditamos então que... O professor acredita então que no momento em que estiver acontecendo a grande tribulação, vai ficar um pouco mais claro a compreensão desses acontecimentos, dessas interpretações? Sim, com certeza. Porque, por exemplo, os 4 cavaleiros do Apocalipse fazem parte da grande tribulação. A grande multidão do Apocalipse, é claro, eles saem da grande tribulação. Os 144 mil selados, é claro, eles são selados durante a grande tribulação. Então, só que nós pegamos pelo menos 3 capítulos seguidos que mostram que o cumprimento é dentro da grande tribulação. Entendeu? Então, eu acredito que quando a grande tribulação começar... Que Jesus pregava muito em parábolas, né? Explicava para aqueles seus, né? Dá a entender, então, que toda essa alegoria que você está falando de Apocalipse vai ser revelada àqueles que realmente entendem da palavra. Vai ser depois, como Jesus explicava, né, nas parábolas, vai ser depois, vai ser revelado assim, cada momento que chega a tribulação, como você falou. Eu enxergo exatamente desse jeito. Por exemplo, na interpretação histórica que nós temos, é uma boa interpretação. Ela vai mostrando que alguns casos já aconteceram, mas ao mesmo tempo existem outros acontecendo e outros acontecerão. É razoável. É razoável. Só que, por exemplo, na cabeça do pessoal historicista, os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão soltos. Né? E o pessoal tenta justificar isso, inclusive com alguns números na história. Né? Porque quando você pega o apóstolo Pedro, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o que é que Pedro diz? Pedro diz que nós estamos nos últimos dias. Mas Pedro não diz que nós estamos na grande tribulação. A grande tribulação é um momento realmente do Apocalipse. E é o próprio Jesus quem diz isso. Haverá a grande tribulação tal como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora, sem ficar inventando. No começo, Hitler já entrou na brincadeira e diversos ditadores. A primeira carta de João, onde ele fala que o espírito do anticristo já está aí. Já está aí, e todo aquele que nega que Jesus veio em carne já é, querendo ou não, uma espécie de anticristo. Como que funciona isso? Vai ser uma pessoa que vai se levantar? Vai ser um governo? Vai ser uma religião, uma instituição? Um grupo de pessoas específicas? Eu queria entender melhor como funciona isso. Então, o anticristo, ele é nós podemos dizer que ele é um governo composto. Ele é um governo composto. Em que sentido? Um homem, lógico, ele vai absorver a liderança nisso. E que ele será conhecido como anticristo. Mas, na verdade, a composição do anticristo
ela é bem maior do que apenas um homem. O anticristo, diz a Bíblia no livro de Apocalipse 13, que ele tem um braço religioso, né? Que é a outra fera. E que na frente, no Apocalipse, é chamado de Babilônia a Grande. Então, quando a gente trata de anticristo, nós podemos aguardar a formação que o mundo está tendo agora para a manifestação desse poder. Por exemplo, nós temos hoje algumas situações que são preparatórias para a chegada do anticristo. Por exemplo, nós temos órgãos mundiais que não têm poder de lei, né? Mas são órgãos que estão se movimentando e orientando o mundo, e o mundo inteiro segue tudo aquilo que é colocado. Por exemplo, nós temos a ONU, nós temos a Organização Mundial da Saúde, que é um braço da ONU, nós temos a OSCE, que é um braço da ONU que está na Europa. Nós temos organizações se moldando, vamos dizer assim. De acordo com o Apocalipse, nós vamos ter 10 poderes que entregarão seu poder ao anticristo. E esses 10 poderes, nós temos estudado muito se são 10 blocos comerciais liderados, como por exemplo o Mercosul, né? E outros blocos, União Europeia, NAFTA, e outros blocos que vão se formando, BRICS. Então existe uma expectativa dos estudiosos da formação desses 10 blocos. E que, conforme diz o livro de Daniel, eles não conseguem se misturar, né? Que são os dedos da estátua, que é ferro, são 10 dedos. E eles estão nos pés, que é ferro e barro. Eles não conseguem se misturar. Como eles não conseguem se misturar, o Apocalipse 17 diz que eles entregam seu poder à fera. Ou seja, vamos formar uma coalizão mundial. E é lógico, tem que ter uma pessoa à frente disso. Que aí o pessoal vai dizer, olha, esse é o anticristo. Mas na verdade, o anticristo, ele é um conjunto completo, incluindo o braço religioso. Porque, por exemplo, o anticristo, ele não pode fazer nada se ele não tiver uma coalizão total. Quando o Apocalipse 6 retrata que ele recebe uma coroa e ele sai vencendo, e para completar a sua vitória, né, e logo em seguida vem o cavaleiro no cavalo vermelho, que é o da guerra, depois vem o preto, que é o da fome, e depois vem o amarelo, que é o da morte. Foi dado a ele poder de matar 1/3 da humanidade. Então, quando a gente nota isso, o que acontece? Quando o anticristo ele recebe esse poder, ele está recebendo de 10 blocos. Mas nós podemos imaginar que várias nações não vão se submeter a isso. Ela vai dizer, não, eu não vou me submeter a isso daí. Por que eu tenho que me submeter? E aí é que começa a guerra, porque todos terão que estar debaixo da visão do anticristo. E o anticristo ele vai usar o seu braço religioso, que é a Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes, e também é o chifre pequeno, né, que aparece ali. E o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar unir as religiões. Né? Quando a gente começa a estudar, a gente vê que o mundo está caminhando para isso. Uma união de religiões, uma união de governo, uma união de moedas. Né? Ou seja, está se criando uma plataforma para que o anticristo ele possa assumir. E o anticristo, segundo o que a gente tem estudado, ele já está presente no nosso meio. Ele já está presente. Tanto o espírito como a pessoa. Né? Nos dias de João, o espírito ele tratava contra os gnósticos.
que diziam que Jesus não tinha vindo na carne. Mas, nos nossos dias, nós entendemos que o anticristo, ele já está presente, ele já nasceu, e existe apenas uma preparação para que isso aconteça. Tem coisas que a gente não pode citar muito, porque o pessoal das redes sociais não gosta. Os donos das redes sociais não gostam. Né? Mas esse ensaio que foi feito, embora o problema existiu, é um ensaio exatamente para medir o nível de cabresto do povo. Entende? E está vindo um outro, e vai vir um outro, até que tudo isso esteja completamente definido, para que esses 10 blocos se formem, os 10 poderes não se encontrem e entreguem. Você pode, melhor a gente entregar, vamos dizer aí, para a OMS. A OMS assume esse negócio aqui e está tudo certo. Bom, não sei se eles não vão gostar ou não, mas o ensaio, essa pandemia faz parte de um ensaio? A própria pandemia é um ensaio. A própria pandemia foi um ensaio. Eu enxergo assim também. Foi um ensaio que foi feito para medir, né, a neurose do pessoal. Né? Entendeu? Você pode perceber que nós entramos em um período de anarquia. Entramos em um período de anarquia. Por exemplo, tinha lugar que você entrava sem máscara, você praticamente era tirado de lá a pontapés. Isso aconteceu muito. Ou seja, a cabeça do povo está voltada para a obediência. E nesse voltado para a obediência, é exatamente que vai começar a ocorrer essa visão de nós temos o povo na palma da nossa mão. Entendeu? É assim que funciona. A Leila Nespoli, ela perguntou aqui o seguinte: o anticristo se levantará contra Israel ou uma coisa não tem a ver com a outra? Tem tudo a ver. Porque o problema do anticristo é o seguinte: por que o anticristo tem que aparecer? Por que não pode ser só um espírito do anticristo? Quando a gente lê a Bíblia, de Gênesis até Malaquias, a gente percebe que existem várias promessas para Israel. E todas essas promessas, elas têm que se cumprir. Quando você pega Zacarias capítulo 12, Zacarias diz ali, a partir do versículo 3, que Judá vai se tornar uma pedra pesada e Jerusalém se tornará uma dificuldade para todos os povos da terra no dia em que eu os congregar. Você pega Apocalipse 16, tem lá a seguinte expressão: e congregaram-nos ao lugar que em hebraico se chama Armagedon. São todos os reis da terra congregados lá. Você pega o Apocalipse 19, Jesus está vindo com a longa espada e estão todos os militares congregados, né, contra o Cordeiro. Aí você fala assim, mas como é que eles estão congregados contra o Cordeiro? Porque é um negócio praticamente, vamos dizer, quase que invisível. Não existe uma lógica de se juntar um grupo para esperar Jesus voltar. Então a lógica está onde? A lógica está em atacar Israel. Normalmente eu recomendo um DVD muito bom. Eu até recomendei para os irmãos quando eu dava aula, que se chama Israel, Armagedon e o Islã, de David Hunt. O que acontece? Vai chegar um momento, isso nós podemos falar com proximidade, não dá para falar com certeza. Mas vai chegar um momento, o pessoal divide normalmente a grande tribulação em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Aparentemente é possível acontecer isso. Os primeiros 3 anos e meio é o momento em que o anticristo, ele realmente exerce o domínio dele, e a partir daí todos, pequenos e grandes, receberão o selo, né, que é o 666. Então dá para a gente dividir isso com toda tranquilidade. Uma vez que o anticristo tenha todo mundo debaixo do seu controle, então o anticristo ainda tem um problema. Porque Israel é um problema para o mundo desde que Israel foi formado. E eu explico isso no meu livro O Tempo do Fim. Israel é um problema desde que Israel foi formado, chegando a ser quase dizimado, chegando a ser substituído. E o anticristo sabe que o único problema que ele tem
para governar, de modo geral, é Israel. Então, quando ele formar essa coalizão de todos os exércitos da terra para atacar Israel, é o momento onde Jesus volta. Que aí é o momento que Zacarias, ele diz que abre-se o vale de Josafá e Israel escapa, quando Jesus pisa com um pé no Monte das Oliveiras e o outro, e abre-se uma fenda no vale de Josafá e Israel consegue fugir. E aí diz Zacarias, e neste momento, nós estamos em Zacarias 12, 10 em diante. E nesse momento diz Zacarias, e olharão para mim a quem traspassaram, e plantearão assim como se planteia lá no dia de Ramote Gileon, se não me engano é essa expressão. E é uma expressão referente também ao campo de Megiddo. Entendeu? Então tem tudo a ver a chegada do anticristo com a chegada de Cristo. Eu tinha um amigo que ele era muito simplório e ele até disse assim, mas todo mundo sabe que tem que vir um anticristo, porque já diz antes de Cristo. E no final das contas é verdade, ele vem antes de Cristo. Vamos prosseguir aí? Tem alguns assuntos aí. Deixa eu Ele quer perguntar. Pergunta. Depois eu entro na verdade, assim, eu queria só uma dúvida minha. Apocalipse e Daniel. Tem uma continuação ali? Tem um jogo de ideias ali? Ou tem alguma coisa... Porque a gente sabe que Daniel tem uma parte escatológica ali descrita, né? Qual a comparação ali dos dois ali? Um completa o outro. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai entrar na questão das 7 semanas, né? Existe mesmo essa questão das 7 semanas? Nós estamos vivendo a 7ª semana ou a 6ª semana? Que ajuda aí a entender isso, Legal. pastor. Deixa eu aproveitar então já nesse ponto da 7ª semana, e eu não sei onde que vai aparecer aí, mas em algum lugar vai aparecer edsonreis.com. Aqui, ó. Aqui. edsonreis.com. Esse é o endereço da nossa livraria para você adquirir o livro Tempo do Fim, inclusive onde eu trato, eu acredito que da forma mais completa, a questão das 70 semanas de Daniel. Né? Porque desde que surgiu o dispensacionalismo, né, dividindo-se aí as dispensações, então essa ideia das 70 semanas de Daniel, ela acabou se difundindo principalmente no meio evangélico, a partir da Bíblia de Scofield principalmente. O que acontece? Em primeiro lugar, Daniel tem relação com o Apocalipse? Tem relação com o Apocalipse. Nós podemos perceber que a relação de Daniel com o Apocalipse começa lá no capítulo 2 e ele vai se intercalando com acontecimentos do momento e profecias para o futuro. Então tem muito a ver. Quando você pega, por exemplo, Daniel capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor, ele indica exatamente a volta de Jesus. Nos dias daqueles reis, Daniel 2,44, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será arruinado. Depois que ele cita todos os reinos que passariam pelo mundo, e cita inclusive, que eu já citei, a estátua, né, com os pés de barro e os dedos que não conseguem se entender. Então, Daniel ele agora vai citar no capítulo 3, ele vai ter lá o banquete do Nabonido e tal, e aquilo ali passa a ser local para ele, mas no capítulo 4 a gente tem um sonho de novo de Nabucodonosor, que ele vê aquela árvore grande e tal, né? E era um sonho também local, embora algumas pessoas vão dizer, não, aquilo ali é para o tempo do fim. Não. Ali a gente percebe um sonho completamente local. Mas quando a gente começa a andar e chega no capítulo 7, o capítulo 7 mostra que existe um julgamento das nações. E esse capítulo 7 ele é citado por Jesus. Nós chegamos no capítulo 9, nós percebemos então aí as 70 semanas de Daniel, né? Para me citar o 8, nós vamos citar um acontecimento também completamente local, que é a morte de Alexandre o Grande e a divisão entre os seus generais. Mas quando a gente chega no 9, no versículo 24 a 27, então a gente percebe o quê? A gente percebe que ele diz que as 70 semanas, elas vão durar durante um período, Jerusalém vai ser reconstruída e tal, e até vir o Messias, o líder, haverá 7 semanas, depois 69 semanas.
ou 69 semanas e 7 semanas. E o pessoal, dentro da visão dispensacionalista, fez o quê? Disse assim, tá bom, então as 69 semanas, elas se cumprem até o Messias, o líder. Até o Messias, o líder. Então, deu 69 semanas. E a próxima semana, ela se cumpre durante a grande tribulação. Então, aí eu lamento dizer para os irmãos que isso aí não existe. É tão bom. Agora que a Gostei gente de entra nas ouvir. sessões um pouco mais polêmicas, Isso aí não existe. Aliás, eu lá no livro O Tempo do Fim, eu tenho inclusive a explicação de um mestre em judaísmo, que eu pedi para ele, né, uma ajuda nessa questão. E aquelas 70 semanas, a conclusão mais acertada é que elas se cumpriram totalmente dentro do sistema religioso judaico. E, para nossa surpresa, o grande problema é que muitas vezes assim, até a vinda do Messias, o líder, a gente tem a mania de interpretar o Messias, o líder ali, como Jesus. E quando a gente começa a analisar o texto dentro da sua historicidade, você vai perceber que o Messias ali não é Jesus daquelas 70 semanas. Entendeu? Nós vamos perceber por quê. Jerusalém cai em 70, né, da nossa era cristã. Depois que Jerusalém cai, nós percebemos que, embora tenha cessado o sacrifício e a oferenda, nós percebemos que o sistema religioso judaico ele continua. Ele continua e ele tem mais algumas, acho que 2 ou 3 revoltas judaicas, onde cumpre-se exatamente dentro da história a morte de um Messias ou um líder que era o sacerdote Ananias. Entendeu? Lá na frente. Então, e se você fizer essa conta, ela dá certinho essas 70 semanas de Daniel, os 483 anos. Então, quando a gente pega isso, essa é uma das interpretações. A gente vai trabalhar um pouquinho, porque eu queria... Essa é uma das... Porque eu queria também, professor, eu vou até pedir depois para vocês fazer a pergunta de vocês, mas eu queria que o professor explicasse, mesmo saindo um pouco daquilo que aquilo que o professor acredita. E novamente eu vou pedir desculpa que eu vou ficar chamando o professor de professor, porque o professor foi meu professor, então... Mas então, porque eu queria que também o professor explicasse as outras linhas que existem. Não, é claro que, por exemplo, o professor acredita numa linha de interpretação, mas existem outras linhas. Só para os irmãos de casa, os irmãos que estão nos acompanhando, entenderem porque... Essa é a sua pergunta? Então, por favor, já aproveita, já faz a pergunta, então. Bom, tá tudo muito legal, mas agora a gente vai querer entrar um pouquinho nas polêmicas, né? E sempre sobra pra mim fazer as perguntas polêmicas, né? Ele é polêmico, viu? Vamos lá, professor. O senhor citou alguns elementos que são muito interessantes e permeiam aí a história da cristandade. Por exemplo, o senhor citou a Margedon, o senhor citou o dispensacionalismo, o senhor citou tribulação, citou eventos que acontecem aí ao longo de 7 anos. A gente sabe e a gente pode dividir em 2 grupos. O grupo que acredita no arrebatamento da igreja antes da tribulação, né, pré-tribulacionista. Existe um segundo grupo, que é o pós-tribulacionismo. E dentro desse segundo grupo a gente tem duas vertentes, que acreditam no milênio literal e no amilenismo, que é o milênio que não é literal, que é alegórico nesse sentido. Então eu gostaria que o senhor explicasse pra gente o que é esse pré-tribulacionismo e o que é o pós, e quais são as evidências pelas escrituras que apontem para qual lado desses dois aí. Porque assim, a gente cresceu acreditando que nós vamos ser arrebatados. E aí vem a parousia de Jesus, e um apazo, e outras coisas que eu... E eu estava tão feliz com a ideia que eu seria arrebatado. Vamos continuar feliz. Sensacionalismo, né, puro. Exatamente. O grande problema é que desde que o dispensacionalismo surgiu, começa a ter muita confusão sobre todos esses temas. Mas o assunto ele é muito simples de se compreender. Não é difícil, não. Existe uma sequência lógica para isso. Existe uma sequência lógica. E que, inclusive, é uma pena que eu não trouxe o livro Tempo do Fim, mas lá na livraria edsonreis.com
Vocês vão poder adquirir e ler. Pode ficar tranquilo. Que eu trago de tudo isso. O que acontece? Veja bem. Começando pelo arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é bíblico. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 até o 17. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. O arrebatamento da igreja é bíblico. O grande problema é que o dispensacionalismo pegou o arrebatamento, juntou com as 7 semanas de Daniel e disse assim, olha, a gente vai ser arrebatado e a gente vai passar 7 anos no céu, enquanto a terra continua aqui na grande tribulação. Isso é o que o dispensacionalismo diz. É o deixados para trás, né? Isso. Esqueceram de mim. Só que quando a gente pega a Bíblia, porque isso é uma coisa que eu sempre digo, e essa é uma das grandes vantagens, porque eu sempre costumo dizer que eu não tenho problemas com o grupo religioso ao qual eu pertenço, eu pastoreio. Não tenho problema com isso aí. Eu entendo e prego a Bíblia. Quando a gente pega Mateus capítulo 24, versículo 21 em diante, Jesus diz, olha, então haverá grande tribulação, tal como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco ocorrerá de novo, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Ai das mulheres grávidas, dos que amamentar naqueles dias, olhem para que a fuga de vocês não ocorra no inverno nem no sábado, porque então haverá grande tribulação, tal como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco ocorrerá de novo. E aí ele prossegue. Logo após a tribulação daqueles dias, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E verão o Filho do Homem vir nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Então só essa palavra de Jesus, ela já quebra completamente essa parte do dispensacionalismo. Depois da tribulação daqueles dias, não é antes da tribulação. Então o sistema pré-tribulacionista, ele carece de muitos ajustes para ele poder dar certo. E um deles é esse, que Jesus ele volta depois da tribulação. E ele diz, e enviará os seus anjos, que reunirão os seus escolhidos com forte clangor de trombeta. Então, depois da tribulação daqueles dias, né, é o que nós vemos. O apóstolo Paulo, ele vai concordar com Jesus nessa questão, quando ele diz assim, irmãos, não quero que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 16. Não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, porque o próprio Senhor descerá dos céus, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós seremos arrebatados e encontraremos com Ele nas nuvens. E assim estaremos sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo concorda exatamente com a mesma visão de Jesus, de que Jesus volta, arrebata e ressuscita. Qual que é o problema que a gente tem? Não explicaram para que serve o arrebatamento. Esse é o problema. E aí, se eu perguntar para os irmãos para que serve o arrebatamento, eu vou dizer que 99% vai dizer que é para a gente ir para o céu. E não é para a gente ir para o céu. O arrebatamento é simplesmente porque a gente não vai morrer. Como a gente não vai morrer, nós não podemos herdar a corrupção agora depois dessa transformação do sistema. Então, nosso corpo tem que ser transformado igual do ressuscitado. É por isso que a pessoa ela é arrebatada até as nuvens do céu. Não fala que ele vai para o céu. Ele vai até as nuvens do céu. E ali ele é arrebatado. O corpo dos santos é arrebatado, transformado. E imediatamente, que essa é a visão pós-tribulacionista, imediatamente eles voltam com Jesus para o reinado milenar aqui na Terra. Então, normalmente eu costumo dizer para a igreja já entendeu que esse negócio de ir para o céu ninguém vai. Né? Eu já expliquei isso lá na igreja. A gente vai até as nuvens, volta e continuamos com Cristo. O estado eterno,
como nós temos um grupo privilegiado que é a igreja, e também os santos do Antigo Testamento que se formam um grupo só, de acordo com Efésios 2. Então, esse grupo no estado eterno, alguns teólogos acreditam que eles terão uma espécie de ida ao céu, sabe? Assim, por autorização, e de ao mesmo tempo interagirem na terra, sabe? Como cristãos, né? Como seguidores de Cristo. Porque depois do milênio o próprio Cristo retorna aos céus. Você tá me deixando com um monte de perguntas. Não, só eu tô aqui. Tô eu, tá geral aqui. Tá tudo no livro Tempo do Fim isso aí. Não, antes do Jair, o Jair quer fazer uma pergunta, mas antes do Jair fazer essa pergunta, porque assim, Tô com medo. deixa eu... Polemizei, era isso que eu gostaria. deixa eu colocar aqui Conseguiu. a cabeça no lugar. Não, é só para deixar claro que o pré-tribulacionismo, pela visão do pastor e pela visão que a gente também, eu concordo com ele, não se sustenta com a base bíblica. Com a base bíblica a gente percebe claramente que a vinda de Cristo é depois desse período de tribulação. Porque senão seria duas vindas, né, pastor? Uma vinda secreta de Deus para os seus santos e depois uma segunda vinda que as escrituras mostram que é uma coisa só. O pré-tribulacionismo, na verdade, ele nasce no século XVIII. Eu ia falar isso. Ele nasce no século XVIII, até o século XVIII, todo mundo acreditava no pós-tribulacionismo. Ele nasce no século XVIII com o sonho de uma menina da Igreja Católica, carismática, né? Era carismática naquele tempo, porque não era a carismática de hoje, chamada Margaret MacDonald. E essa menina, ela sonha e ela fala com o padre. O padre dela se chamava Irving, não me lembro o sobrenome dele. E esse cara, ele era muito amigo do Scofield, o cara que é o dono da Bíblia de Scofield. E esse cara, ele quer saber como é que funciona isso. E aí, ele consegue se convencer que o pré-tribulacionismo realmente é a maneira como a Bíblia diz. E ele coloca nas notas da Bíblia de Scofield. Por isso que se popularizou tanto no meio evangélico essa ideia de pré-tribulacionismo. Entendeu? Porque antes, ninguém acreditava em pré-tribulacionismo. O apóstolo Paulo, ele é muito claro, 1 Coríntios 15, 51 e 52. Ele diz assim: irmãos, com respeito aos que nem todos dormiremos na morte, mas seremos transformados em um abrir e piscar de olhos. Então, a ideia do arrebatamento é muito rápido. É simplesmente para mudar o nosso corpo mortal, para que a gente possa ser incorruptível e governar com Cristo. Porque assim, o professor falou de alguns teólogos que acreditam nessa interação terra e céu. Seria mais ou menos então aquela interação que Adão tinha com Deus? Ou Adão não tinha esse acesso ao céu? Não, Adão não tinha. Não tinha. Não tinha. No caso da igreja, é uma situação especial. É uma situação especial e diferente, no caso dos santos do Antigo Testamento. Isso pós-milênio, a ideia é de que essas pessoas, porque depois do milênio nós vamos ter dois grupos de pessoas. Porque, por exemplo, acaba o milênio, acaba a guerra do Armagedon, vai. A guerra do Armagedon aconteceu lá em Megido. Ela não abrange a terra inteira. E aí o que aconteceu? Tem um monte de gente na terra, que é outra coisa que o pessoal que é crente não entendeu. Eles estão achando que Jesus vai vir para matar todo mundo. E Jesus não vai vir para matar todo mundo. Jesus vai vir para salvar o mundo. Ele falou isso desde o começo. Então o que ele faz? Ele vai lá na guerra do Armagedon, destrói todo o exército do anticristo e tal. E aí nós entramos no Apocalipse 20. Aí ele vem, e agora ele prende Satanás. Começa o milênio, o período milenar. Nós vemos aqui que nós temos as duas ressurreições descritas no capítulo 20, que é a ressurreição da igreja e a ressurreição dos que vão ressuscitar lá no final, porque o versículo 6 diz: os demais mortos não passaram a viver até ter se terminado os 1000 anos. Então apenas a igreja é ressurreta na volta de Cristo. Interessante. Né?
Só que tem gente aqui na Terra que não morreu, o cara tá lá. O cara não brigou contra Israel, não aconteceu nada na vida dele. O mundo continua normal. Tem carro, tem avião, tem tudo, o mundo está normal. Só que todo mundo sabe que Cristo voltou. E agora vai começar o milênio. E agora é Cristo quem governa com a igreja. Igreja e os santos do Antigo Testamento, com corpos glorificados. Hebreus 11, 39. Deus não deixou que eles passassem na nossa frente para algo melhor para nós. Então todos nós vamos reinar com Jesus. Uma vez que nós todos vamos reinar com Jesus, nosso corpo agora ele é incorruptível. Ele é igual ao corpo de Jesus, quando Jesus ressuscitou. Ele atravessa a parede, você entendeu? Ele é capaz de ir ao céu, entendeu? X-Men. É, super Virou X-Men. O corpo glorificado ele vai fazer tudo isso, é igual ao corpo de Cristo. Então, depois que acabar o milênio, aí como nós não conhecemos o propósito de Deus para depois. A Bíblia só diz que é a Nova Jerusalém, tal. O que nos dá a ideia de que agora existe uma perfeição universal. Né? Uma perfeição universal. Tem crente que pensa que vai andar em rua de ouro. Né? Qual que é a graça que tem de andar em rua de ouro, velho? Então, é porque é justamente isso. Porque assim, a ideia então é aquele negócio, né? Tipo, nossa ideia é que a gente... A nossa vaidade humana, varão, ela é terrível. A gente quer andar em rua de ouro. Andar com rua de ouro, sapato de diamante, e se vai fazer a unha com cristal. Aquilo simplesmente mostra que Deus vai levar a humanidade a um estado de perfeição, tal qual Ele sempre desejou desde o começo da vida do homem. Entendeu? Eu vou deixar o Jair fazer a pergunta dele, aí depois eu vou... Não, na verdade eu vou utilizar uma parte da pergunta da Lígia e voltar um pouco no que você falou anteriormente, que ela ficou na dúvida sobre os ensaios. Porque eles foram sutis nesse caso. A gente, igual você falou, as redes maiores, as redes sociais não querem que... Não é bom citar, mas esses ensaios eles foram sutis. E aí entro num tema um pouco mais específico ligado a mais o leigo, não tanto teológico. Por exemplo, a gente, o ser humano, fica várias vezes tentando citar o que vai acontecer no fim do mundo ou não. Ah, se vai ter apocalipse zumbi, ou se em 2012 vai morrer tudo bem com o Corinthians ganhar o Libertadores invicto por causa disso, mas é uma outra coisa. Até achei que ia acabar mesmo nessa brincadeira. Mas a verdade é, a gente como ser humano tenta sempre descobrir o que vai acontecer. E esses ensaios... Nessa sutileza, pode ser que tenha sido uma estratégia através da própria mídia, que ela seja um dos blocos, e conseguiu implementar isso que fosse tão sutil, a gente observar qual seria a reação do povo, do povo em geral, qual a reação dele mais fácil perante a isso. Ou se seria situação X, situação Y, a forma que ele poderia controlar a grande massa para assim implementar os blocos, ou não, isso é uma grande viagem, e esses ensaios como que foram? Não, na verdade, o que controla o povo é o medo. É o medo. Por exemplo, se aqui no nosso país, eu não vou fazer propaganda política, mas nós não tivéssemos um presidente que fosse destemido e falasse, pessoal, vamos trabalhar, vamos arregaçar a manga e sair de casa. Nós estávamos simplesmente perdidos, igual a economia de muitos países do mundo. Então o que controla o povo é o medo. A partir do momento que, por exemplo, alguém chega aqui agora e disser assim, olha, tá chovendo canivete lá fora, ninguém aqui vai sair lá. Nós vamos ter medo. Então o medo ele controla o homem. Quanto a essa preparação ela é tão óbvia que a gente não consegue perceber, porque o mundo ele nos dá muito entretenimento. Então, por exemplo, se você analisar hoje, você vai perceber que o tempo que nós vivemos parece que hoje ele é bem menor do que as 24 horas que nós estávamos acostumados a viver. Porque são muitos entretenimentos. Tem uma reportagem clara do Bill Clinton aí na internet falando que não seria de admirar se em algum lugar, em 10 aeroportos do mundo, surgisse esse momento que nós temos hoje já mais de 10 mil casos no mundo. Não sei se vocês viram, pode procurar. Vocês vão ver. Ele fala, esse negócio está dando um monte de caroço no povo. Ele fala assim, ó, não é de admirar que apareçam aí, Bill Gates, desculpa. Não é de admirar que em 10 aeroportos do mundo aconteçam, né, esse vírus.
Só que esse é um vírus que está extinto da humanidade já desde a década de 70. Agora, de repente, nós temos 10 mil casos no mundo. O que é isso? Nada mais do que ensaios que eles vão fazendo. Peraí, a primeira comunidade que nós já atingimos. Isso tudo é manipulado, sim, em laboratório, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não tenho a menor dúvida. E esses ensaios são para que o povo vá adquirindo medo. Porque quanto mais medo você tiver, mais fácil é de te controlar. Por que a religião controla o povo do jeito que controla? Por causa do medo. Se você falar que vai sair da igreja, não aqui, porque aqui é uma igreja séria. Mas é falar que vai sair da igreja, o cara fala que Deus vai lançar uma maldição sobre você. O cara fica com medo de sair da igreja, de mudar de igreja. Vai tacar um raio em você, você vai explodir. Então, o medo é o grande controlador. Não sei se eu consegui responder a pergunta. Sim, sim, era muito ligado à questão dos ensaios. E essa questão do medo é a forma de como o povo vai reagir. Porque eu vejo muito, inclusive eu vi uma teoria, depois que meus colegas têm me aguçado tanto a buscar estudos, vi umas teorias que teria até um apocalipse zumbi, que seria o levantamento dos mortos, que seria realmente o apocalipse da Bíblia. Que eu falei, caraca, mano, que viagem! Não, isso aí eu já acho que o povo está viajando. Sim, mas é uma forma das pessoas enxergarem isso. E talvez, não sei se é uma forma deles colocarem, a gente começar a enxergar isso com mais naturalidade. A gente achar mais natural o que não é natural. Então, mas você vê que a coisa ela vai se desenrolando de uma determinada maneira que, por exemplo, você imagina, as pedras da Geórgia foram destruídas. Né? Um lugar completamente fiscalizado, filmado, alguém entrou lá 4 horas da manhã, soltou uma bomba, acabou com as pedras. E aí depois eles resolveram destruir o resto e não vamos deixar lá. Por quê? Está começando a dar muito na cara da humanidade, por conta da internet, não por conta da mídia, que nós vivemos refém da mídia o tempo inteiro. Agora com a internet está começando a dar muito na cara o propósito desse pessoal. Alguns chamam isso de teoria da conspiração. Eu não vejo teoria da conspiração nisso. O que eu vejo, na verdade, é uma preparação para o momento do anticristo. Por que eu cito as pedras da Geórgia? Porque um dos primeiros mandamentos é reduzir a população da Terra a 500 milhões. Quando aquilo foi escrito, a população da Terra estava em 4 bilhões de pessoas. Né? Então eu não vejo isso como teoria de conspiração. O que eu vejo é que o povo não tem visão espiritual para conseguir compreender o que a Bíblia diz. E talvez, muito daquilo que a gente está vivendo hoje, a gente tem aí algumas partes do Apocalipse se cumprindo e a gente também não está nem vendo. Então a gente está assim, está tranquilo, né? E assim a gente vai esperando. Legal, antes do Bruno, eu vou fazer uma menção aqui à irmã Nair, né, que foi sua aluna aqui junto com o irmão Paulo, né, estão lá no Paraná mandando um abraço. Fala que eu mandei outro para eles. Um abraço, irmã Nair, que Deus abençoe. Brunão. Até pegando o gancho do que o pastor falou, tem 2 dados aí que eu vi até um certo tempo atrás aí que me chamaram a atenção, que é a questão da unificação das religiões. O mundo não está caminhando para o ateísmo, na verdade o ateísmo está diminuindo, né? Em contrapartida, o misticismo tem aumentado, algumas religiões que já estavam extintas estão voltando, por exemplo, o paganismo nórdico, por exemplo, uma coisa que eu nem sabia que tinha voltado, voltou. Tem gente agora que adora a Odin, a Thor e tudo mais. Voltou isso daí. A questão do esoterismo, muita gente mexendo com isso. Bruxaria, né? O Wicca. O Wicca está muito na moda. E um outro dado que eu vi, isso aí eu li num livro chamado O Poder das Redes Sociais, de Tara Hunt, não sei se vocês já leram. Não é novo, assim, deve ter uns 10 anos, eu acho, aí, de publicação. Mas ela no livro, ela não é cristã, nada, fala sobre o poder de redes sociais. Isso na época que ainda o Twitter não é o que é. Já tinha o Twitter, mas não era esse poder. O Instagram não tinha esse poder. E ela é uma especialista na área de marketing. E ela fala nesse livro que ela acredita que a moeda do futuro não vai ser dinheiro, não vai ser valor econômico, mas vai ser influência. Né? As pessoas vão, por exemplo, comprar e vender através da sua reputação. Ela fala isso.
Ela acredita que no futuro vai ainda ter algum tipo de espécie de dinheiro, alguma coisa, mas o dinheiro do cara vai ser o segundo plano. Ele vai chegar em um local com dinheiro, mas se ele não tiver uma reputação naquele local, ele não vai conseguir comprar. Então, na hora que eu li isso, eu falei, será que isso já é um prelúdio aí para aquilo que a Bíblia fala em Apocalipse, né, que não vão comprar nem vender, se não tiverem a marca da besta? Aí até emendando, essa questão da marca da besta, vai ser, as pessoas falam, é um chip, o que será isso? Porque eu vejo muita referência com aquilo que era feito com Israel, né? Em questão da testa e da mão, né, ou do braço, enfim. O que o pastor vê a respeito disso daí? Da Olha, questão eu do tinha comprar e 8 vender? anos de idade, eu estava numa vigília lá na Bahia, na casa da minha tia. E aí o pessoal tava falando do código de barras, que o código de barras é a besta. Tem o QR Code Gente, também agora. que atormentou minha vida. Eu não vi eu vi o negócio de código de barras. É a No besta, mercado. é a besta. E eu no mercado, é a besta. O cara é a besta. assistiu o ritmo e falou, é a besta, é um besta. Né? Mas assim, aí eu ficava pensando, tipo, como que seria, né, o código de barro lá? Porque a gente imagina pessoas, que as pessoas vão ser meio que enganadas, não vão saber que o anticristo é o anticristo. Tadinho, eu não sabia, coloquei aqui um chip, eu tô passando o cartão de crédito aqui, né? Tem essa ideia que é muito até dispensacionalista, né? Mas é como ele falou, o povo está tão assim disperso, tão distraído com muitas coisas, que é muita informação. Acho que vai acontecer essa coisa de uma forma assim que vão achar que é supernatural. Isso aqui que o irmão citou é uma coisa interessante. Você vê, ela citou isso há 10 anos atrás, mas é uma coisa que, se você notar, está começando a se expandir para o mundo. Que é exatamente o crédito de comportamento que já existe na China, né? A sua influência, aquilo que você faz, né? Te serve sim para você comprar e vender, né? E esse crédito digital, por exemplo, já está sendo implantado na Itália, se não me engano, na Espanha e em outros lugares. Por exemplo, se você atravessar a rua fora do sinal vermelho, então você perde ponto, né? Então isso já é... Então é monitorado 24 horas. Você é monitorado 24 horas. Na China já é assim. A China parece uma loucura, os camaradas que ficam dentro da câmera, porque cada um é um quadradinho amarelo no rosto de quem está dentro do carro, na rua, na bicicleta. Não temos mais liberdade. Não, mas a ideia é essa, a pessoa não sim, ter com liberdade. certeza, Até então. É a pessoa não ter liberdade. Agora, a marca, ela vai estar ligada, isso aí é muito claro, né? A marca, ela vai estar ligada ao CPF da pessoa. Vocês podem prestar atenção, pessoal, o mundo está convergindo para uma identidade mundial. Nossa identidade, por exemplo, que o pessoal tem até 10 anos para trocar, ela vai valer em qualquer lugar do mundo já. Entendeu? A nova carteira de identidade. Ela fica quase numa situação de um passaporte. Você vai ser identificável em qualquer lugar. Isso está acontecendo no Brasil, isso tentaram fazer no governo anterior, agora veio o governo, porque não é uma coisa que é o governo que ele acorda e fala assim, eu vou pôr identidade geral para o pessoal todo. Não, isso aí são todas normas internacionais. O melhor cara que explicava tudo isso, que infelizmente morreu, mas vale muito a pena, o legado dele está na internet, se chama professor Olavo de Carvalho. Entendeu? Isso é um legado que a ONU já vem colocando. Aqui a gente não faz nada, a gente recebe tudo pronto. Então todos os países que são signatários da ONU, que hoje são 194, então todos eles vão cumprindo essa agenda devagarzinho, 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 que é a preparação de integração no mundo. Essa integração vai acontecer, entendeu? No mundo inteiro. E é exatamente nesta integração que a gente tem aí o poder do anticristo. Eu normalmente costumo dizer o seguinte, que dizer que é crente hoje é muito fácil. Ficar com essa bobeira de ser crente, isso aí é a coisa mais tranquila do mundo. Bobeira de ser crente. Rapaz! Você vai ver crente é quando começar a grande tribulação. Porque aí haverá identificação. Aí haverá identificação. Aí você vai saber, você vai falar. Porque como disse aqui o irmão, ninguém vai ser enganado. Ou vem cá que eu vou te dar uma marquinha ali, tal.
Eu conheci um irmão que, naquela época que existia Play Center, Aham. você colocava um coisa, né, pra poder brincar. Você mostrava um negocinho, ficava um mês na tua mão. Tinha um amigo passou Parecia que você não tomava chegava banho. Assim, você com uma caneta riscava e falava, marcar na besta. E daí esse meu amigo, ele não ia no Play Center porque ele tinha medo de ser a marca da besta, aquilo ali. Né? E é um cara sabido, um cara inteligente. Entendeu? Mas o que acontece? Essa marca ela vai estar completamente relacionada com o nosso CPF. Normalmente eu costumo dizer o seguinte, ninguém vai ser enganado. Né? Por isso que os 3 anos e meio, né, eu acho que a gente olhando bem, não estou relacionando com os 7 anos de Daniel, relacionando com o tempo do Apocalipse. Os 3 anos e meio de início do governo do Anticristo, dá para a gente relacionar com muita tranquilidade, porque não vai ter como, né, você também chegar simplesmente e, não, vamos lá, vou marcar todo mundo, tal, não. Isso vai ter que ser uma coisa muito automática, que só os despertos perceberão. Porque e a Bíblia é clara, a Bíblia diz, todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, ele vai receber a marca. Aí eu vou ter que entrar no campo do vejam só, que é da predestinação. Entendeu? Todo aquele Esse que... aí é pano pra manga. Bons tempos, Tô louquinho pra entrar. Todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida vai receber a marca. Meu amigo João Calvino gostaria desse tempo. Mas a marca ela está intimamente relacionada com o nosso poder de compra. Ela vai estar assim. E eles vão apertando cada vez mais, cada vez mais. Você pode ver, ó, o projeto agora, real digital, dólar digital, ian digital, tudo. Criptomoeda, altcoin, vamos trazer Bitcoin, um pouco mais para nossa Ethereum. realidade, além dessa realidade que nós já estamos vivendo. Né? Essa questão da vacina, né? Que rolou aí, que tem gente que não tomou vacina achando Chip que é a marca da líquido. besta. Né? E aí você percebe, quando você fala de ensaio, você já percebe, poxa, ó, se você não for vacinado, você não pode entrar nesse teatro. Né? É muito bem ensaiado, o negócio está muito bem orquestrado para aquela coisa acontecer. Exatamente, o povo não está afim de perder nada. Vocês estão um grande exemplo aí, o povo não está afim de perder. Então veja, poxa, qualquer coisa que eu falar para o povo que eu vou tirar deles, eu consigo ter o povo do meu lado. Entendeu? Qualquer coisa que eu falar para o povo. Né? Claro que a vacina não é a marca da besta, eu respondi muitas perguntas sobre isso para vários irmãos. Mas o ensaio é muito bem feito. Porque a pessoa fala, poxa vida, né? Teve irmãos que, pô, irmão, vou perder o emprego se eu não tomar. Eu falei, meu irmão, quem mandou você não tomar? Ah, não, porque eu nunca vi irmão falando sobre isso. Eu não falo porque para mim é uma ocasião pessoal. Mas eu creio que cada um tem que analisar a sua possibilidade. Mas quando o anticristo chegar, não vai ter essa história de cada um verificar a sua possibilidade. Porque agora a gente está num regime de governo, praticamente no mundo inteiro, que é um regime democrático, é um regime tranquilo, a gente tem que aceitar todas as bandeiras que se levantarem, a gente não pode falar nada. Tudo isso é preparação para o momento do anticristo, porque o cristão vai ter que morrer pela fé dele. Por isso que vai ser difícil ser cristão durante a grande tribulação. E a pergunta é, nós estamos próximos dessa grande tribulação? Nossa, que pergunta. Barão, olha, o Frederico se manifestou. Depois a gente vai mostrar o Frederico, calma aí, aqui, tá, Frederico. gente? Frederico é a calopsita, né? É, Do professor Edson. então, o que acontece? As evidências mostram que nós estamos vivendo o período das dores de parto, de acordo com Jesus. Ele disse assim, que as dores de parto, elas chegam primeiro, e depois ele passa a detalhar. Mas ele diz assim, quando vocês estiverem vendo a coisa repugnante ou a desolação estar em pé no lugar santo, que o leitor use de discernimento. E aí ele fuja para os montes. Naquele caso eram os estandartes romanos. Agora hoje, alguns intérpretes vão dizer que o lugar santo é o terceiro templo que vai ser construído, tal. Eu falo sobre isso também lá no livro Tempo do Fim.
E eu não vejo assim. Não vejo assim. Eu começo a enxergar o lugar santo como um poder que virá sobre a igreja. Porque Jesus disse que foi-lhes dado poder para lutar com os santos e os vencerem. Então o anticristo, ele vai chegar em um momento que, é lógico, ele tem o seu braço religioso, que é a fera, o falso profeta. Ele vai chegar num momento em que eles estarão completamente com poder sobre todas as religiões. É por isso que eu digo que religião é coisa do diabo. Eles vão estar com poder sobre as religiões. E quem estiver ligado à religião, quando eu digo ligado à religião, não é ligado à igreja institucional, é ligado à religião, seguidor de homens. Então todos eles serão marcados. Você entendeu? Todos eles serão marcados em nome de Deus. Só que aí é que está o problema. O poder do anticristo é o do engano. Entendeu? Por exemplo... Que doideira, né? Por exemplo, hoje nós temos líderes mundiais que dominam milhões e milhões de pessoas. Né? Então você imagine um comando desse líder, né, nessa ocasião, e a pessoa simplesmente achando, não, tá tudo certo, não, meu pastor falou que não tem problema nenhum. Só que o meu pastor, ele, claro que não é o meu pastor, mas o meu pastor aqui nesse caso, ele quer dinheiro. Se você não tiver mais como ter dinheiro para dar para ele, como é que você vai fazer? Então ele próprio vai levar o povo ao engano, para que o povo continue tendo dinheiro, o povo continue com seu CPF ativo, e o povo vai receber a marca da besta. Só que não serão enganados. Aí é que está o ponto. Entendeu? Porque quando isso aí começar, você imagina a comoção que vai ter no mundo. Né? O crente falando pro outro, tal, não sei o quê. Entendeu? E todo mundo vivinho da Silva aí para poder ver isso acontecer. Entendeu? Pastor, o senhor citou algumas coisas aí que começam a fazer a gente a pensar. O senhor citou igreja, citou o anticristo e automaticamente a gente cai lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que ele fala que antes da aparição desse anticristo vai ter a apostasia. Que nós já estamos vivendo. Nós já estamos vivendo. E como que o senhor enxerga a igreja passando por esse momento de apostasia? Obrigado, querido. Chegando esse tempo da grande tribulação e o aparecimento concreto deste anticristo, como é que o senhor enxerga a igreja passando por esse momento? É apenas um período? É uma apostasia total? Como que o senhor vê os eleitos, né? Já pegando o gancho, como o senhor vê os eleitos passando por esse momento? Então, é por isso que Jesus disse que se não se tivesse abreviado aqueles dias, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Na verdade, a igreja ela passa aí durante a grande tribulação e a apostasia nós já estamos vivendo. Por exemplo, todos esses líderes religiosos, principalmente os maiores, né, essas lideranças, você pode perceber que não existe pregação das Escrituras. O que existe é um desvio das Escrituras. E esse desvio normalmente é para satisfazer o seu próprio bolso. E então a igreja, de modo geral, a igreja institucional, ela vai passar pela apostasia, vai ser desviada, e apenas aqueles que realmente estiverem despertos, estes sim são os que sobreviverão. É por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Né? Poucos sobreviverão. E esse é o problema. Aí entra no remanescente, aqueles remanescentes fiéis que persistiram. Isso, exatamente. Exatamente. Porque durante o reinado do anticristo, por exemplo, nós vamos ser completamente monitorados. Então, por exemplo, você quer ver uma coisa? Se alguém mandar jogar meu telefone fora hoje, eu não vou jogar. Hoje, A Leila Hoje eu não vou jogar. Napoli falou aqui que vai jogar o telefone dela fora. Mas tá certo, Falou mas, aqui. mas Ninguém vai achar Por um momento eu vou jogar meu celular, vou jogar fora meu celular. Mas Mas sem marca, sem celular, ninguém vai Mas achar ela. quando começar a grande tribulação, eu vou ter que jogar. Hoje eu ainda não vou jogar, mas quando começar a grande tribulação, que normalmente eu falo para a igreja, eu falo, irmãos, não estejais ansiosos
quando a grande tribulação começar, eu vou anunciar para os irmãos. Porque nós vamos receber o anúncio da parte de Deus. Começou. Entendeu? Aí o irmão vai decidir. É que eu digo, é que você vai ver se o camarada é crente ou não. Você entendeu? Aí corra para os montes? Corra para os montes? Então vamos viver. Você Porque sabe o cara que, ó, quer você achar vê um que o fim. negócio é tão... Você vê que o negócio é tão sério e pessoas que não são religiosas, principalmente nos Estados Unidos, os caras praticam e existem grupos de sobrevivencialismo sendo praticado nos Estados Unidos, em outros países da Europa, os caras se preparando para viver no mato. Que não tem sinal. Entendeu? Se preparando para viver no mato. Os camaradas fazendo barricadas nas propriedades deles, se armando, você entendeu? Então, são pessoas que não estão seguindo a Bíblia. É que eles conseguem, como eles estão lá fora, eles conseguem enxergar uma tendência mundial para esse negócio. Entendeu? Você vê, por exemplo, falando nessa questão de desarmamento, por que tanto interesse de certos governos em desarmar o povo? Você entendeu? Por que tanto interesse em desarmar o povo? Porque o povo desarmado, o povo está rendido. Entendeu? Agora, a partir do momento que se o povo está armado, vai lá nos Estados Unidos e tenta fazer alguma coisa diferente do que o povo quer. O povo vai para a rua e vai todo mundo armado. Entendeu? Aqui no Brasil, o povo fica todo mundo em casa e sem arma nenhuma. Batendo panela. Os caras não, tem um estilingue, pô, para. Mais uma vez quero agradecer aí a todos que estão acompanhando conosco aí pelo Facebook. Finalmente estabilizou, né? Parou de cair, né? Graças a Deus. Né? Mas tem sido bem louco, porque assim, eu tenho bastante perguntas que eu vou deixar para amanhã. Vou deixar para amanhã porque a gente já está chegando no horário um pouco mais avançado, mas a gente vai conversar mais um pouquinho, dá tempo para a gente conversar mais um pouquinho. Mas vai ter alguns assuntos que a gente vai ter que deixar para amanhã, porque são algumas curiosidades. Deixa eu aí, matar né? tudo que amanhã eu não tô aqui. Deixa eu matar tudo. Mas quero agradecer mais uma vez a Padaria Nova Freixel, que mandou uns lanches pra nós aqui. Não é pizza, tá, gente? Pizza é amanhã, mas eles vão mandar pizza pra gente. Tá aqui, tá O lanche tá aqui. escondido. Tá aqui dentro. Mas a Padaria Nova Freixel, que fica ali na Avenida Jerimanduba, número 500, telefone 39425235, também trabalham aí com o iFood. Quero agradecer também ao Juninho, nosso tesoureiro, né? Nosso querido Elias Júnior, que não é o da Band, né? Mas é o nosso aqui da BBC, que nos ajuda aí com os contatos aí com o pessoal da padaria, aqueles irmãos, aquelas pessoas que nos ajudam. Então quero agradecer aí mais uma vez o nosso irmão. Muita gente participando, tem aqui a Lígia participando, a Leila Nespoli, né? O Pedro. Mandaram um salve aí. Mandaram um salve aqui. Salve. Foi o... Quem mais aqui? Eu tinha falado o nome. Tem o irmão Paulo também mandou É, aqui. o Paulo Diácono Paulo de Assis. De Pérola, abraço a todos. Shalom, Mandar um professor. beijo para a Edson. Leila. A Leila é a administradora do nosso canal no YouTube. Ah, tá. Olha lá, depois se você Ela tá quiser, bem- aqui, se você quiser pegar esse Patrocina material nós. e trabalhar aí junto com o professor, fica à vontade, tá bom? Aqui a gente é tudo parceiro, né? Deixa eu ver quem mais está conosco. A Roseli está conosco também. A Roseli falou que gostaria muito de fazer novamente o curso de teologia com o professor, viu? A Jéssica falou que tá participando também. A Ela Jéssica quer um também está salve. aqui. Salve! Salve. O Rafael está conosco. O Rafael era para estar aqui, mas ficou dodói, não conseguiu vir. Quem sabe ele vem amanhã, né? Sim. O Robson, a Ivone, Robson. o Hermes, bastante gente participando conosco aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um. E o pessoal, e é legal que assim, a gente está conversando aqui, o pessoal está interagindo aqui. Eles estão conversando entre eles, né? Tipo, rolando lá os papos aqui, um responde o outro. Tem sido muito legal. Mais alguma coisa que vocês querem saber por hoje? Ah, eu quero Então brincar, já quero explorar mais. aproveita aí, Vou porque a gente te tem alguns aproveitar. minutinhos ainda. Quero explorar mais. Eu vou partir agora. Você iniciou falando sobre não a simbologia, mas sim o fato que o início dele abre muita vertente para vários tipos de visões. E o Apocalipse em si, para pessoas mais leigas, tá? Eu pego pessoas mais leigas, porque acho que quem está mais preparado teologicamente vai saber lidar com isso. Mas aí foram geradas muitas simbologias vindas do próprio do próprio livro. E algumas utilizadas até de forma
como posso dizer, de forma por outras religiões. Eu cito a Dama de Vermelho que eles utilizam muito disso para tentar explicar algumas situações atuais. E isso cabe, até que ponto cabe, porque eu sei que teve também a interpretação dos demais da época, conforme o Luciano perguntou. Eu queria saber até onde isso é realmente válido a gente avaliar e ver se isso está entrando na vida da pessoa, se realmente isso existe de entrar na vida da pessoa, a tal da simbologia, ou se isso é simplesmente uma coisa que a gente pode deixar passar como cristão, a gente vai ver como cristão e esquece isso que tem em volta, ou então evita esse tipo de coisa. Não, na verdade, o Apocalipse, o que você pode pegar e ler com certeza e dizer assim, eu entendi isso aqui, capítulo 1 a 3. Depois, você pode voltar no capítulo 19 até o 21. Aí acabou. Aí o resto não tem como. Esse intervalo, então, foi o que criou todas essas vertentes. E aí o que a gente é bombardeado, simplesmente deixa de 1 a lado. 3 escrito para as igrejas. É literal para as igrejas? Literal. Não quer dizer nenhum período de tempo, nada disso? Não. O pessoal pegou isso, inclusive tentou relacionar isso com as 7 dispensações. Olha, cada igreja, né, é um período da dispensação. Vamos lá, o que é uma dispensação, pastor? É que tem muita gente que está assistindo a gente e de repente Então não os sabe. termos vocês usaram aí que a galera deve ficar Nós doida. poderíamos dizer que são etapas teológicas que o tempo foi dividido, né, pelos estudiosos. Então, por exemplo, a dispensação da inocência, que é quando Adão estava lá no jardim, a dispensação da lei, que é quando Moisés ele dá a lei e tal, e a última dispensação, que é o milênio, entendeu? A dispensação da graça, que nós estamos vivendo agora. Então são etapas, ou eles pegaram a história do homem e dividiram em 7 etapas, ou 7 dispensações. E cada uma delas, eles corresponderam com uma igreja. Mas é assim, como eu digo, hoje, né, principalmente como historiador, eu tenho muita dificuldade em estudar o que o pessoal estudou e aplicar o que eles aplicaram. Porque quando você faz um recorte dentro do tempo, para você tem que ler a Bíblia assim, ó. Deixa eu entrar na cabeça do João para ver o que o João estava pensando. Aí você começa a desenvolver alguma coisa sobre isso. Deixa eu entrar na cabeça do João para ver o que o João estava pensando. Mas para mim entrar na cabeça do João, eu preciso conhecer alguns fatos históricos. Eu preciso conhecer alguns fatos teológicos da época. Senão eu não consigo fazer. É por isso que é tão difícil, por isso que o pessoal não dedica tempo, né, a fazer. Então, quando o pessoal começa, né, depois da visão de Margaret MacDonald, trazer essa ideia das dispensações, na época ela parecia ser muito razoável, né? Mas conforme a gente vai desenvolvendo o estudo da Bíblia, a gente vai percebendo que não, principalmente quando você pega a Bíblia mesmo. Normalmente eu tenho a expressão, você tem que usar a Bíblia pela Bíblia. A própria Bíblia, ela se autorresponde. Não existe necessidade de inventar nada. É por isso que eu não acredito em doutrina nenhuma. Acredito só na Bíblia. O homem lá do Veja o Sol, ele dá risada comigo quando eu falo isso. Eu só acredito na Bíblia, porque a Bíblia ela tem doutrinas estabelecidas. Você quer ver uma coisa interessante? Isso aqui é como você sabe que eu trabalho com muita gente sectário, o sectário tem uma cabeça muito difícil. Um sectário ouvindo tudo isso daqui, por exemplo, para ele é uma aberração, né? Para ele, Jesus vir na Terra já é uma aberração, né? Quem dirá? Eu normalmente costumo dizer assim, ó, o que é que Deus deseja mesmo que a gente saiba? Tem 2 coisas que Deus quer que a gente saiba na Bíblia, só. O restante é bom ler para não se desviar. Mas é só 2, que qualquer pessoa é capaz de descobrir teologicamente. Qualquer pessoa é capaz de descobrir. A primeira, Deus criou o homem pecou, Deus providenciou um redentor, em 4.000 anos de história se desenvolveu, ele chegou, morreu, ressuscitou, vai voltar para julgar os vivos e os mortos, e vai governar durante o milênio. Isso é claríssimo nas Escrituras, até isso é o credo, crê em Deus Pai. Né? Isso é o credo, os caras descobriram isso lá no ano 500 e pouco. O credo.
Quer dizer, o credo, se você ver, inclusive no nosso site, eu uso lá o credo mesmo, porque é exatamente essa a doutrina bíblica. E a segunda parte que você tem que entender, para não se desviar, é que haverá um anticristo que vai enganar o povo e você tem que conhecer para não ser enganado. Só. O cidadão conhecendo isso daí, para ele já está de bom tamanho, para ele começar a ser cristão. Entendeu? O restante, ele vai tentar interpretar. Esses dias eu estava conversando com uma irmã, ela me perguntou sobre a questão das duas testemunhas. Eu estava estudando aqui as duas testemunhas e tal, e eu fico vendo os crentes, cada um fala uma coisa tal, não sei o quê. Eu falei assim, mano, vem cá, você já estudou sobre o sacrifício de Cristo? Já estudou o pecado, a queda do homem? Ah, isso aí eu sei e tal, então, mas por que você quer saber das duas testemunhas? Eu falei, eu escrevi no livro Tempo do Fim, a irmã tem o livro Tempo do Fim, pega o livro As Duas Testemunhas aí e lê. A irmã vai ler. Ah, eu li. Você falou que não tem explicação. Então o que você quer mais, moça? E por que um monte de crente fica falando? Eu falei, irmã, pelo amor de Deus, quando você falar em um monte de crente, você tem que pegar pessoas que têm nível de crente, meu. Né? Não adianta você pegar. Pergunta para o Hernandes Dias Lopes se ele sabe quem são as duas testemunhas. Eu tenho certeza que ele vai dizer para você que não sabe. Ou Augusto Nicodemos, ele vai dizer que também não sabe. Ele vai dar uma volta e vai dizer que isso aí a gente está esperando o cumprimento. Todo mundo sabe. Ele vai dizer, alguns dizem que é a igreja, alguns dizem que são judeus, alguns dizem, mas é a certeza. Eu tenho certeza que Jesus mandou 7 cartas para 7 igrejas e falou assim, ó, vai lá, e ele deu o circuito certo. Isso eu tenho certeza. Eu tenho certeza no período milenar de Cristo, né? Como ele mostrou sobre o amilenismo. Eu tenho certeza, porque está escrito lá, não tem? Tem, por exemplo, grupos cristãos hoje que acreditam que nós já estamos vivendo no milênio, né? Então, tá bom, estamos vivendo no milênio, então o diabo está preso aonde? Né? O diabo está preso aonde? Né? O mundo está essa maravilha que está, porque no milênio diz a Bíblia que o leão comerá palha como o touro. Né? Se você colocar uma ovelhinha perto do leão, ele vai comer a ovelha. Então, exatamente, Isaías 11. Então não tem, sabe? Então a interpretação, inclusive eu falo isso no nosso livro Tempo do Fim. A interpretação literal das Escrituras, ela é a mais segura. Do 1 ao 3 é literal. Do capítulo 19, 20 e 21 é literal. É literal. Né? Isso aí é literal. Agora o resto, o 22 a gente tem um pouco de dificuldade. O 22 é uma pergunta que eu vou fazer amanhã pro pastor. O 22 nem dá para entrar hoje. Não, mas eu explico ele também. Esse tem explicação. E esse daí tem explicação que não é falta de explicação. Não é subjetiva, né? Esse tem explicação. Você entendeu? Então, agora o restante, quando a gente pega, é o período da grande tribulação que está acontecendo. Do capítulo 6 até o capítulo 16 é todo o período da grande tribulação. Entendeu? Se o cristão souber isso, ele já tem um grande passo. Entendeu? Agora se ele ficar procurando, mas as duas testemunhas. Pode ser o chifre, né? Vai procurar as testemunhas e vai se perder. Pode ser que quando ele chegar lá, as duas testemunhas já apareceram, ele não vai nem conseguir identificar. Ele tá procurando e se perdeu no meio desse caminho, né? Gente, Tá nós lá. vamos encerrar o papo por aqui, já são 10 horas e 8 minutos. Repita. Né? 10 e 8. Agradecer mais uma vez a Nova Peixel, agradecer mais uma vez a Infor 02, que fica lá na Avenida Jeribanduba, número 133, próximo da estação de Jaraguá. Agradecendo também ao professor que se dispôs a vir aqui. Você só está morando aonde, Prazer professor? todo meu. Eu estou em Campinas. Campinas. Então vamos agradecer o Frederico. O Frederico. Ô, Frederico, esse é o nosso Frederico, papai. nós fazemos aula aqui com o professor aí só uns 9 anos atrás. O Frederico já vinha conosco aí. E aí, Frederico? Esse é o Frederico aí. Isso aqui, se soubesse falar, eu dava aula para os irmãos. Tem diploma? Ele já tem diploma ou não? Já tem, isso daqui já está graduado Já já. tem uns 6 diplomas já. Esse está graduado, né? Esse pai? pode ler entre o 4 e o 18, né? Esse Mas pode. traz um pouquinho mais pra frente aqui que tá saindo um pouco da câmera. Vem cá na câmera, papai. Deixa os irmãos ver você na câmera. Voa pra câmera, Frederico. E esse lanche aí que os irmãos trouxeram. Vai ter Pousa aqui, ó, vai. Tá com as asas, vai.
Frederico, ele ficava, a gente tendo uma aula, ele andando na Ele sala, andava. né? Conosco Ele lá. estava andando na sala. Mais uma vez, professor. Então, e qual a igreja que o pastor está hoje? É, Ministério Elim. Elim? Elim de Hortolândia. Hortolândia, isso. né? Elim de Hortolândia. Tá. É, tô lá faz tempo já. Ah. Tem 8 anos já. que eu tô lá. Tá certo. Olha, aqui embaixo vai estar novamente aqui o site. Ou em cima. comprar o livro. edsonreis.com. Até no Google, se você digitar, você já me encontra. Legal. Quero deixar as considerações finais. Primeiro agradecer a Marcinha. Marcinha, faça suas considerações finais, por favor. De hoje, né? De Não, hoje, parciais. né? Considerações parciais. Né? Tem muita coisa ainda pra gente conversar, né, sobre esse assunto, mas foi muito bom, né? Explorar mais um pouco o pastor aí, pastor professor. E amanhã tem mais, né? Se Deus Aguarde quiser. aí, ó, que a gente vai bombardear com bastante perguntas, né, Gabriel? Boa. Gabriel, suas considerações? Gostaria de agradecer aí todo mundo pelo convite, principalmente a presença do pastor para poder ajudar a gente aí a entender Eu que agradeço. essa reunião de eleitos aqui, né? Glória a Deus por isso. Obrigado, medo. pastor aí. Bruno? Queria agradecer pelo convite do Lu, a presença de todos aqui e dar um recado para os crentes que estudam Apocalipse porque tem medo. Se firmem em Cristo que vocês não vão precisar ter medo do que vai acontecer. Ou faz igual o Bruno, rouba os cabos que aí para o Você apocalipse. sabe que, olha, a gente prega aqui, né? E é uma das coisas que eu evito pregar é Apocalipse, porque eu ainda tenho muitas dúvidas, muitas questões, então eu prefiro primeiro Tudo que você aprender. pregar do 4 até o 18, você tá mentindo. Ah, é? Cê é louco! O 3 pode pregar tranquilo. Do 20, 21 pode pregar sossegado. A gente tá pedindo pra gente estender pra semana inteira, irmão, não dá não. Semana inteira. Mas amanhã a gente vai ter semana- mais. Ó, amanhã eu vou querer saber, pastor, algumas coisas. Não responde agora não, mas eu vou querer saber sobre esse milênio, se é literal ou se não é. Eu vou querer saber esse negócio de Satanás ser solto e tentar enganar algumas pessoas aí, né? Que tá lá no capítulo 22, é isso? E 21. 21. Então tem bastante coisa aí que a gente vai querer abordar aí pra Ótimo. gente Sem trabalhar problema. amanhã. Você tá bom? podia pedir pra ele comentar o que a gente comentou na aula da graça, que é tipo no final a galera, quando ele vai julgar os mortos, se vai erguer os mortos mesmo, já vai vir em corpo celestial. Ah, mas aí Essa é vai- da hora A também. gente vai comentar tudo isso amanhã. Agradecer ao Jair, que se dispôs a estar conosco aqui, o Carlão, né, que ficou segurando a câmera para não cair mais, né? E o Caio, que deu um jeito no nosso som aqui, né, Caio? Tentamos. Espero que tenha ficado bom para os irmãos aí, né, o áudio. Peço desculpa mais uma vez, nós tivemos uma queda de energia na região. Foi o Bruno. Né? Foi o Bruno que desligou lá o Tropecei no cabo. Ele queria fazer a gente sentir o apocalipse. Mas graças a Deus conseguimos aí concluir essas 2 horas, né? Esse intervalo que nós tivemos, mas conseguimos concluir aí. E amanhã temos mais 2 horinhas aí de bate-papo. Professor Edson, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Eu que agradeço, Luciano. Obrigado a você, obrigado a todos os irmãos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Legal, gente. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. E nós estaremos aqui, se Deus quiser. E se Jesus não voltar, né? Porque não sei se a gente já está no meio dessa tribulação. Já pensou? Apocalipse amanhã? Tchau, Termina. gente. Abraço, gente. Falou, Até mais. galera! Tchau, pessoal. Tchau. Começa assim, opa.